Na terça-feira passada eu vim aqui bater um papo contigo sobre condicionamento de arbitragem. Terça-feira, logo após a vitória colorada no Clássico Grenal. Isto porque, após o Inter vencer o Clássico, Renato Portaluppi, técnico do rival, foi para os microfones e só meteu o pau na arbitragem. Pouco falou sobre a partida, pouco falou sobre a atuação do seu time, pouco falou sobre a boa atuação do Internacional. Foi uma coletiva claramente para descredibilizar a arbitragem e colocar uma pressão, isto foi evidente, numa possível final entre os dois times. Pois bem, neste final de semana, após a vitória gremista contra o Guarani de Bagé, eles acabaram dobrando a aposta. Isto porque Antônio Brum, vice-gremista, também foi para os microfones condicionar, porque foi basicamente isso que as declarações dele fizeram. Ele disse basicamente o seguinte, que estão tentando tirar o título gaúcho do Grêmio e que o Grêmio não vai deixar que tentem tirar o título deles. Ou seja, claramente insinuando que há um sistema, que há algo acontecendo nos bastidores para prejudicar o Grêmio. Então pega essas declarações do vice do lado de lá, aliadas às declarações do técnico do lado de lá, o objetivo é evidente. É claro, é criar um condicionamento, pelo menos, aliás, é o que parece, eu não vou afirmar que é claro, mas é o que parece, criar um condicionamento para esta reta final de Campeonato Gaúcho. Curiosamente, eles, entre aspas, descobriram este sistema após perder o Clássico Grenal. Antes, não se tocava nesse assunto. E bom, na terça-feira passada, nesse papo que eu bati contigo por aqui, eu disse o quanto isto me preocupava e que o Internacional deveria ficar atento a esta situação. Pois bem, na tarde de ontem, na tarde do domingo, eu conversei com uma importante pessoa do Internacional, um importante dirigente do Internacional sobre esta situação e principalmente como foram vistas estas declarações de Antônio Brum logo após a vitória gremista no final de semana. E o que me foi dito foi o seguinte, que o clube está acompanhando atentamente esta situação, que o clube acompanhou atentamente a coletiva do Renato após o Grenal, onde falou muito sobre a arbitragem e principalmente agora após as declarações de Antônio Brum. E também me foi dito o seguinte, que as declarações do vice lá do nosso rival foram vistas pelo Internacional, nos bastidores do Internacional, como uma tentativa de criar factoides para condicionar a arbitragem e a Federação Gaúcha de Futebol. Ou seja, o Inter está vendo estas declarações por parte do Renato e principalmente estas declarações por parte de Antônio Brum como uma tentativa muito forte de criar um condicionamento a favor do Grêmio e, consequentemente, contra o Inter em uma reta final de gauchão, justamente em uma fase de mata-mata do Campeonato Gaúcho. Então o Inter está acompanhando atentamente toda a situação e deve tomar medidas em relação a isso. E mais, esta pessoa ainda me disse o seguinte, que além desta tentativa de criar factoides por parte da diretoria gremista, o clube também está atento a imprensa que está compactuando com isto. Ou seja, segundo esta pessoa muito importante dos bastidores do Internacional, do dia a dia do Internacional, o Inter não vê somente o Grêmio, não vê somente o Antônio Brum, o Renato Portaluppi tentando criar um condicionamento, mas também alguns profissionais de imprensa, profissionais identificados com o Grêmio e também alguns ditos como isentos. Portanto, o Inter está atento à situação, observa de perto e vai tomar atitudes em relação a isso. Então, o Inter não vai aceitar um condicionamento por parte do seu rival. Além disso, também nesse final de semana, na vitória do Internacional contra o Juventude fora de casa, um torcedor colorado foi flagrado cometendo um
suposto ato de racismo. No vídeo divulgado nas redes sociais e que está sendo muito compartilhado nas redes sociais, o torcedor colorado aponta para a torcida do Juventude e esfrega a mão no braço. Eu também conversei com este importante dirigente, com esta importante pessoa do dia a dia do Internacional, dos bastidores do Internacional, sobre esta situação e questionei se o Inter fará algo em relação a isso. E ele me afirmou que o Inter não ficará parado, não ficará inerte em relação a esta situação. Que ainda neste domingo, ou seja, ontem, o Inter já começou uma apuração em relação às imagens, tentando realmente entender o que aconteceu, se realmente ocorreu um ato de racismo ou se pode haver um engano, e também para decidir o que fará, identificar este torcedor e decidir o que fará com ele. Caso realmente seja comprovado o racismo, primeiro ponto, caso este torcedor seja sócio do Internacional, será excluído do quadro social do clube. Porém, como este suposto ato de racismo não aconteceu no estádio Beira-Rio, o Inter está tendo um pouco mais de dificuldades para apurar a situação, para identificar realmente o torcedor. O Beira-Rio tem um amplo sistema de câmeras, um amplo sistema de monitoramento em todo o estádio. Então o que me foi dito foi isso, que como não aconteceu dentro do Beira-Rio, como o Inter não tem acesso a tantas imagens como teria no Beira-Rio, então isso torna um pouco mais difícil. Mas que sim, o clube está desde este domingo atuando nesta situação, apurando o que realmente aconteceu e tentando identificar o torcedor. E ao meu ver, corretíssimo. O clube não pode ficar inerte. Assim como nós falamos da torcida do lado de lá, quando tem atos de racismo, quando tem supostos atos de racismo, a gente não pode fechar os olhos para o que acontece na nossa torcida. Se realmente ficar confirmado que foi um ato de discriminação, um ato racista, todas as medidas têm que ser tomadas para que este torcedor não somente seja excluído do quadro social do Internacional, mas de que, de preferência, não entre mais no estádio Beira-Rio. Além disso, medidas legais também devem ser tomadas. Não há, aliás, nunca deveria ter havido espaço para isto. Hoje em dia, muito menos. E antes da gente encerrar esse papo, te convido a comentar aqui embaixo. O que tu acha? O Inter faz bem em ficar atento, em tomar medidas para evitar um condicionamento de arbitragem, um condicionamento, talvez, da própria Federação Gaúcha de Futebol nesta reta final de Campeonato Gaúcho? Ou tu acha que é desnecessário, que é mimimi? Comenta por aqui pra gente trocar aquela ideia bacana de sempre. E se tu ainda não é inscrito no canal, muito importante, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!